Então, boa noite a todos. Nós estamos iniciando mais um Intercultural Online e hoje quem vai estar palestrando com a gente vai ser o Manuel. Então, Manuel, está com você. Obrigado, Aline. Boa noite, né, a todos. Primeiramente, eu quero agradecer a cada um de vocês pela participação, de tirar o seu tempo para estar hoje juntamente aqui para a gente aprender um pouquinho sobre a etnia Cocama, né? Então, para quem não me conhece, eu me chamo Manuel Kawashi, eu sou da Tríplice Fronteira, né, que fica lá divisa entre o Brasil, Peru e Colômbia, no Amazonas. Então, eu sou da etnia Cocama, e hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre a cultura, né? Sobre o povo Cocama. Então, o povo Cocama, ele está, hoje, né, ele está nos três países. Está no Brasil, está no Peru e na Colômbia. Então, a grande maioria deles, normalmente, eles conseguem falar dois idiomas, que é o português e o espanhol castelhano, né? Dessa região lá da fronteira. Tradicionalmente, devido à chegada, né? A grande maioria, por exemplo, dos cocamas que estão no Brasil hoje, eles não falam mais a sua língua. A língua cocama, ela tem o tronco G no Tupi-Guarani, né? Então, a sua origem da língua do povo cocama, ela vem do Guarani. E então, devido a forte opressão, né, do impacto que houve naquela época, há muitos anos atrás, eles foram submetidos e os cocamas se misturaram com algumas tribos, por exemplo, como os Omágua, a tribo, principalmente, por exemplo, ali na fronteira, teve uma época aí que os cocamas, eles, tipo assim, meio que eles não queriam ser mais indígenas, né? Basicamente quase perderam a sua identidade. Aí eles se misturaram com o povo ticuna, que também é muito fronteira com a gente ali no Amazonas. Mas aí, depois de vários anos, eles reivindicaram o seu direito, né? E hoje nós temos catalogado, né, aqui no Brasil, mais ou menos 9.000 indígenas Cocama, que eles estão principalmente no município de Tabatinga, São Paulo de Olivença, Amaturá, Tonantins. Então, são esses municípios, né, que ficam lá próximo da fronteira e onde eles estão. Então, a nossa cultura, basicamente, o povo cocama, ele é de muita pesca, né? Nós sempre moramos na beira do rio Solimões, próximo, né? Por exemplo, no rio Solimões tem vários tipos de terreno, né? Na verdade, são dois principais terrenos que existem, que a gente chama várzea e tem a várzea alta. A várzea baixa é onde, por exemplo, quando o rio sobe, a água enche, aí alaga tudo, né? E tem a outra parte, que é a várzea alta, é onde normalmente a água da enchente ela não chega, ela não consegue chegar. E por isso que as casas dos cocamos hoje em dia, ele é feito de madeira, né? A gente, por exemplo, costuma tirar, a gente chama de barrote, que são as madeiras, para a gente construir as nossas casas em cima desse barrote e depois levanta normalmente nós usamos palha, né? Palha de jarina, madeira mesmo, madeira redonda, que é um tipo de madeira que tem
lá na nossa região, no Amazonas. E sendo que hoje em dia, é, a grande maioria dos cocama, principalmente na minha aldeia, quase já não se usa, né, a palha de jarina, a palha do caraná, por exemplo, que é um tipo de palha também que existe lá, que é muito utilizado. A gente usa hoje em dia a palha de caraná só para fazer as nossas malocas, né? Que a maloca é a casa de festa, onde existe uma maloca grande que fica ali num local, né, que os caciques, a liderança, ela determina onde essa maloca ela vai ficar, e aí eles fazem uma grande casa, e normalmente o telhado dessa casa, ela é feito de palha, que é a palha de caranã, que é um tipo de palha que tem lá na nossa região. Alguém levantou a mão? Então, tá dando para ouvir aí? Sim, pode continuar. Então, e aí eles fazem, né, a casa de palha, e quando tem festividade, por exemplo, nós temos dois tipos de festividade que são muito grandes, né, na nossa cultura, que é a festa da pesca, porque nós somos muito de pesca, né, os cocama, eles são bastante de pesca, principalmente os homens, se dedicam muito na pescaria, que também hoje em dia é uma fonte de renda, né, para a gente pesca e leva para vender nos municípios mais próximos. Então, existem dois principais festas dos cocama que é muito grande, que é a festa da pesca e a festa da caiçuma, né, que é uma bebida tradicional que nós temos. A caiçuma, ela é feito da mandioca. Lá na nossa região nós chamamos de macaxeira. Então é uma bebida fermentada que você faz, né? Ela tem todo um processo de tirar a mandioca, cozinha a mandioca, depois machuca a mandioca com ali, depois você deixa ela 2 dias curando, né? E ela não pode passar mais ou menos, por exemplo, de 3, 4 dias. A partir do terceiro, quarto dia, quinto dia, ela se transforma numa bebida alcoólica. Então, é uma bebida que fica forte, né? Se você beber muito dela, então você fica bêbado, né? Porque é uma bebida forte. Mas culturalmente, essa bebida, a caiçuma, ela é como se fosse o leite, né? Para nós. A gente dá para as criancinhas pequenas, desde pequeno. Por exemplo, as nossas mães costumam fazer bastante caiçuma, né? Que ela fica tipo uma massa e depois você dilui na água. E depois você esquenta ela e ela é branco, né? É como se fosse o leite. Então, é muito normal na casa de um cocama você encontrar a caiçuma. Então, nós temos também a festa, né? Principalmente para a caiçuma e a festa tradicional da pescaria. Basicamente, a nossa cultura é isso aí, né? A gente, por exemplo, nossas casas, ela é construída em fileira, né? Existe um padrão, não tem que, tipo, não é bagunçado, um aqui, outro lá, não. Existe um padrão de fileira, não é círculo, como outras tribos, né? Por exemplo, eu estava lá no Chavante e a casa deles é em círculo. O nosso, ela é em fileira, ela segue tipo uma reta, né? E vai embora. E normalmente, na frente das casas, a gente costuma plantar fruta, né? Como o cupuaçu, o abil, o genipapo. Sempre vai ter bastante fruta assim na nossas comunidades. Sempre você, quando chegar numa aldeia, Cocama, sempre você vai se deparar com o buriti, é, com essas frutas que eu falei, né? Por exemplo, o caju também a gente planta, e tem uma fruta que a gente chama lá que é umari. A gente planta muito também esse tipo de fruta. E também
Então essa é a forma como a gente vive, né? Então, e a gente tem um cacique, né, como toda tribo, a gente tem muito esse contexto do chamado ajuri, né? A gente sempre trabalha quando alguém quer fazer uma roça. Culturalmente, a gente também trabalha fazendo as roças, né? Plantação, planta banana, planta macaxeira, mandioca, planta diferentes tipos, né? De fruta, como eu já falei, que é o abil, tem uma fruta lá que a gente chama de araçá, várias outras frutas que eu não consigo lembrar o nome agora, mas é basicamente isso que a gente se dedica, né? E as mulheres, elas se dedicam a tirar, por exemplo, o, tinha um tipo de corna, né, que tem um tipo de cipó, que tem lá no mato. Esse cipó a gente chama de titica. Então, elas tiram esse cipó para fazer paneiro, né, para fazer cesto. E normalmente os homens tiram, né, o cipó, e as mulheres se dedicam a fazer os paneiros, tipo cilindros, né, e isso aí serve também para você guardar vários tipos de coisa, para guardar, por exemplo, a farinha, quando você faz a farinha, aí você torra e bota ela no paneiro para guardar. E outra coisa também que a minha cultura faz tira o arumã, é um tipo de talo, né? Que tem também lá no mato, que você pega e você faz os adereços, né? Eu acho que eu tenho aqui para me mostrar para vocês. Deixa eu ver aqui, para vocês terem uma ideia. É basicamente assim, ó. No caso, se vocês estiverem vendo ali, então, basicamente são esses tipos de objetos que as mulheres fabricam, né? Para vender, o tipo de artesanato, para a gente. Faz parte, né? Aqui você guarda as coisas. Então, e os homens, eles se dedicam a fazer. Antigamente, né? Hoje em dia, quase já não se vê isso. Mas os homens, normalmente, além da pesca, eles se dedicavam a fabricar, né, o seu anzol, faziam a flecha, né? Fabricavam a flecha. E bem antigamente mesmo, o meu avô, me lembro que ele fabricava o arco, né? Ele fabricava o arco, fabricava a flecha do arco, mas hoje em dia, por exemplo, quase já não se usa o arco, porque eles conseguiram mais ser moderno, né? Eles conseguiram trabalhar o ferro, por exemplo. O ferro eles fazem a zagaia, que é um tipo de flecha, tipo esse aqui, ó, vou mostrar para você. A zagaia. Esse aqui não é original, né? Esse aqui é só para amostra. Mas a flecha original, ela leva 3 dentes, que a gente usa para pegar o peixe. Então, é basicamente isso que a gente faz. É, então, como a gente é um povo que pesca bastante, e lá no Amazonas tem uma época que o peixe ele é escasso, né? Então, aí, quando a gente não consegue mais pegar os peixes, a gente vai caçar. Então, nós temos também a prática da caça, né? Então, nós caçamos, e hoje em dia a gente já caça com arma de fogo, né? E não são todos que vão caçar. Por exemplo, lá na minha comunidade, tem pessoas específicas, né, que são realmente próprias para isso aí. E são eles que vão caçar, eles sabem. A gente tem um lugar que se chama, né, Canamã. Canamã é o lugar onde os bichos, os animais, né, eles vêm ali para beber água. Então, a gente faz um tipo um giral lá em cima, e só os caçadores que conhecem isso aí. Pessoa, por exemplo, que não está acostumado a caçar, ele não vai saber como pegar um porquinho do mato, né?
por exemplo, uma anta, um veado, a gente caça muito. À noite, normalmente, nós caçamos a paca, né, que é a gente costuma caçar muito. Por exemplo, quando o rio, ele enche, né, a gente chama aquele rio que enche, a gente chama de igapó. E, e quando o peixe está escasso, normalmente não são todos os cocão, mas na sua grande maioria, principalmente os mais idosos, né, que eles vão caçar, quando eles não conseguem achar o peixe, eles caçam, né, o macaco, que é o macaco que é de igapó, que é o tal de macaco de cheiro. Então, aí, não achou peixe, ele encontra o macaco, aí ele pega o macaco, mata e leva para sua família comer. Então, é basicamente isso, né, a cultura, né, do povo Cocama. E ele está localizado ali, a grande maioria das comunidades, por exemplo, dos Cocama, você vai achar ele próximo na beira do rio, porque a gente é mais da pesca e da agricultura, né? Nós costumamos plantar muito, por exemplo, quando o rio seca, a água desce, né? Aí fica aquela, tipo uma praia, tipo um barro com areia. Então, aí a gente costuma plantar o feijão de corda, né? Aquele feijão branco. Costuma plantar milho, costuma plantar, por exemplo, um tipo de abóbora, verduras, né? Tipo pimentão. Então, a gente, desse jeito que a gente faz, a gente vive, né, na aldeia. E, como eu falei, também a gente costuma fazer roça, né? Muita roça, e a gente planta muito banana, vários tipos de banana. Então, hoje em dia, por exemplo, essas plantações é fonte de renda, né? Por exemplo, a minha aldeia, ela fica a umas 3 horas do município mais próximo, que é Benjamin Constant. Então, aí, por exemplo, as pessoas fazem plantação de mandioca, né? Fazem farinha, eles plantam banana, e quando chega a temporada da colheita, então eles vendem, né, na cidade, e é uma forma da gente fazer um dinheiro, né? Digamos assim. E na parte cultural mesmo é isso que eu falei, né? Que é a caça, a pesca, e, e a gente é governado, né, por um cacique, tem bastante pajé também, os cocamas, eles são muito feiticeiros, né? Existe muita feitiçaria, por exemplo, no meio dos cocama. E, e eles falam que tem dois tipos de feiticeiro, né? Que é aquele que vai curar e tem aquele que faz a maldade. Então, eles são muito de feitiçaria também, que faz parte da tradição. E, e tem um tipo de cipó que a gente chama de ayahuasca. Ayahuasca quem usa esse tipo de cipó, né, é o pajé. E os pajé, eles relatam que esse cipó chamado ayahuasca, ela é como se fosse um tipo de que você usa, né? Você bebe esse líquido e ele te faz ver alucinações. Aí, por exemplo, os pajé relatam, se você bebe o ayahuasca na mata, né? Porque existe todo um ritual, né? Eles preparam essa erva e tem dias que eles têm que ficar ali, eles jejuam, né? Eles fazem um ritual de abstinência. Por exemplo, se ele é casado, ele não pode se relacionar com sua esposa nesses dias, então ele se guarda para que realmente essa ayahuasca ela possa ter um efeito. A pessoa que prepara, né? Normalmente quem prepara é o pajé. E aí o pajé ele relata que quando eles participam, ele que convida, né? É uma coisa pouquinha que eles te dão. Então, aí você vê coisas. Ele fala, se você participou dessa bebida no meio do mato, você, no seu mundo espiritual, né?
ele fala que não é você, você começa a ver coisas, então vai aparecer tudo que é tipo de bicho que é do mato, onça, tudo que é. Aí ele fala que você luta, né, nesse mundo espiritual, você luta com esses diferentes tipos de animal que aparecem. Se por acaso você não consegue, né, vencer eles nesse transe que você tá, você realmente morre, você não volta mais. Se caso você for derrotado, digamos, por uma onça ou por alguma coisa que se aparecer ali, você não volta mais. E, por exemplo, tem pessoas que, porque na nossa metodologia, né, os Kokama acredita que eles vieram da sucuri, né, da cobra grande. Então, e eles têm muito respeito pela sucuri. E então, quando você bebe essa ayahuasca na beira do rio, diz que você luta, né, com a sucuri. Então, aí você precisa ser forte para você poder. Eles falam, né, que não existe só a sucuri na água, vários tipos de outros tipos de fera, né, que tem ali. Então, esse aí é o relato dos pajé, né? Eu ainda nunca experimentei, né, esse tal da ayahuasca. Então, mas isso também é parte da nossa cultura. E eu creio que é basicamente isso. Se algum de vocês tem alguma pergunta para falar, eu estou à disposição para responder. Pode falar, Marcos, depois Sidney, que levantaram as mãos. Perguntar, eu sempre tive a curiosidade de perguntar, só que nunca tive tempo de perguntar agora. Como vocês fazem, como vocês são praticamente um povo, né, da tríplice fronteira, né? Você mesmo apontou aqui. Os primeiros missionários a terem acesso, eles eram de qual país? Os primeiros missionários que chegaram, no caso, na verdade, a primeira missão que chegou no povo Kokama, ali da minha região, é uma religião, né, chamada Missão a Santa Cruz. Então, essa missão, ela chegou muito forte ali, né, na, nessa região e catequizou, né, catequizou o meu povo. Então, por isso, hoje em dia, os Kokama, eles são muito religiosos, né, nessa parte, por causa dessa missão que chegou ali. E essa missão era muito forte, né? Ela prega que existe uma cruz, né? Tem uma cruz grande. Então, devido a essa situação, na verdade, isso foi a primeira missão que chegou ali. Por exemplo, agora, por exemplo, se você for visitar qualquer aldeia, Kokama, ali na minha região, na comunidade, sempre vai ter uma igreja da Santa Cruz. A Igreja Santa Cruz, ela é um ramo, né, da Igreja Católica. Então, essa foi a primeira missão. E falando assim, dos evangélicos, quem primeiro foi evangelizado foram os ticuna, né? E por meio de alguns ticuna é que o evangelho chegou no meio dos cocama. E normalmente a missão que chegou lá era estrangeira, né, dos Estados Unidos, para fazer a evangelização. Sidney, você quer falar? Eu posso passar para o Johnson. De graça, irmãos. Eu só quero deixar registrado aqui uma experiência que tivemos esse ano, junto com o missionário Manuel Kawashi, a sua esposa, a missionária Elisama, a qual tivemos ali na tribo, ali no Chavantes, Mato Grosso, e eu fiquei impactada
como a forma como eles amam a palavra, têm interesse em aprender a palavra de Deus na língua deles, e é um trabalho assim feito com excelência, e eu só quero parabenizar e que o Espírito Santo de Deus venha colocar em nossos corações amor por essa obra e venha despertar a nação brasileira a estar mais empenhada em fazer missões. Eu moro aqui em São Paulo, então nós estamos muito entre quatro paredes, né? Nós precisamos sair das quatro paredes. E eu voltei impactada, impactada. Uma obra maravilhosa, linda. Eu queria falar somente isso. Amém? Desculpa pelo barulho, é que eu estou indo para a igreja aqui com os irmãos. Pode falar, Johnson. Boa noite, Aline. Boa noite, Kawashi. Bom estar aqui com vocês. Cheguei um pouquinho mais tarde, né? Tinha saído, cheguei agora há pouco, mas eu quis entrar para poder ouvir um pouco e aprender um pouco também, né? Enriquecer em relação à questão cultural. E eu gostaria de fazer uma pergunta ao Kawashi em relação à questão da língua, né? Do povo Cocama, como está em relação a gente ouvir um pouco falar que com o tempo foi se perdendo e como está hoje, né, essa questão do resgate da língua, né, dos estudos em relação ao povo Cocama. Então, com respeito à língua, hoje, lá na minha região, tem uma comunidade chamada Sapotal. Essa comunidade é a maior concentração, né, do povo Cocama, no caso, no Amazonas, ali na parte do Brasil. Como eu falei no começo, aqui no Brasil, hoje, existem cerca de 9.000, né, Cocamas, dividido nesses municípios que eu falei. Hoje em dia, a língua Cocama, ela, nessa comunidade que eu estou falando, que é Sapotal, eles têm um projeto, né, que é um projeto juntamente com o governo e também com a FUNAI, eles já têm desenvolvido, né, inclusive tem até um aplicativo que eles criaram para o resgate, né, da língua. E, por exemplo, lá naquela comunidade hoje em Sapotal, já existem professores falantes da língua cocama, né, e eles já têm uma matéria específica na escola, onde é obrigatório que se ensine a língua materna, né, como se tivesse, assim, da mesma forma como tem uma matéria que é de língua português, então hoje nessa comunidade já tem uma matéria especificamente sobre a língua cocama. Então isso já é um avanço, né, que nós temos tido hoje a nível, assim, político, né, e algo que nós já temos conseguido alcançar. Muito bem. Manuel, eu queria saber se na cultura de vocês tem a questão do ritual de passar, o rito de passagem, né? Dos homens ou das mulheres, quando elas são crianças, que ela passa para a fase adulta. Então, essa questão do rito da passagem, a gente não tem isso, né? Só na questão do casamento. Então, o homem cocama, né? Para ele poder se casar, ele precisa demonstrar que ele é um bom caçador, né? Ou um bom pescador. Então, isso são os dois principais ritos que nós temos, da pesca e da caça. Então, por exemplo, se, digamos, eu quero me casar, aí se eu sou caçador,
Normalmente o pai, ele pede que o noivo, né, ele precisa caçar onça. Para quê? Para ele tirar o dente e fazer o colar, né? Então, porque um dente é dele, né? As presas, por exemplo, da onça, um é do noivo e o outro é da mulher. É como se fosse a aliança, né? Então, aí se eu sou o caçador, eu preciso fazer esse tipo de ritual para mim poder me casar. Agora, se eu sou, por exemplo, de pesca, eu preciso caçar o maior jacaré, né? Porque nós comemos muito jacaré também. Faz da nossa parte. Aí ele precisa caçar um grande jacaré e tirar as duas presas e fazer a mesma coisa. E se você prestar atenção, o colar do cocama, ele não tem vários dentes. Por exemplo, se eu sou um caçador e matei vários tipos de animais, eu não posso botar vários dentes, né? Igual tem outras tribos que eles botam vários dentes, eu não posso. Então, se eu quero usar vários dentes, eu preciso fazer vários colares para me mostrar, porque faz parte da nossa cultura, né? Obrigado, muito interessante. Alguém tem mais alguma pergunta? Quer participar? Quer acrescentar algo? Só levanta a mão, gente. Vai querer passar o vídeo, Manuel? O vídeo que me mandou? Tá mudo. Sim, eu estava quase esquecendo. Eu vou pedir, então, eu preparei um. Na verdade, esse vídeo foi eu mesmo que fiz, tá? Um pouco, né? É uma coisinha bem pouco sobre a nossa cultura. É um vídeo curtinho aí, a linha, ela vai estar passando aí o vídeo. Tá, eu vou só tentar colocar aqui para apresentar. Aí vocês me respondem se estiver vendo a tela, tá? Você consegue ver a tela? Ok, tá aparecendo. Tá pequena, né? É isso. Eu vou colocar o vídeo, se não der certo, vocês me avisem. Tá pequeno o vídeo? Agora melhorou, ampliou. Ampliou? Ah, tá bom. Eu tô aprendendo a mexer nesse negócio também. Passar aqui. Vai, Westaka, Kurata vai, Westaka, Kurata aha, vai dado, apapuricaitu, aha, vai dado, apapuricaitu, vai, Westaka. Vai, Westaka, Piruita, vai, Westaka, Piruita, Tiawado, Yapadu,
se vira, o piauado, e a para se vira. E a pai o estaca, pelo irmão, e a pai o estaca, pelo irmão. O piauado, e a para se vira, o piauado, e a para se vira. Ei, o mirai com quase, ei, o mirai com quase, ei, o mirai com quase, ei, o mirai com quase. Oi? Eu só saio aqui. Prontinho. Muito bom, hein? Gostei demais. Fiquei muito feliz com aquele cacho de açaí. Então, outra coisa que eu esqueci de mencionar que a gente tem na nossa cultura, por exemplo, hoje em dia não usa mais, né? Mas as nossas roupas a gente fazia de uma árvore chamada tururi. Então, ela é como se fosse uma manta, né? Ela vira tipo um pano mesmo, mas ela é de uma árvore. A gente tira e fazia as roupas dessa árvore. Pode falar, Sidneia. Depois Marcos. Não sei se o Johnson levantou a mão novamente. Eu acho que A a Sidneia nem Sidneia levantou. tem esquecido de abaixar a mãozinha. Eu Eu tenho uma acho que por isso. pergunta. Eu queria saber em relação, porque os cocamas, eles são da tríplice fronteira ali, né? Brasil, Peru e Colômbia, se a etnia cocama ainda é isolado, se algum povo cocama isolado. Não, hoje não tem mais, né? Essa grande maioria já tem contato com o povo da cidade, né? E, inclusive, existem vários cocamos que são comerciantes, né, nos municípios. São vendedores de verdura. Por exemplo, lá na minha região mesmo, já existem vários que têm os seus mercadinhos, né? Eles se evoluíram bastante nesse sentido. Mas, mas ainda existe, né? Cocamos, não no sentido isolado, mas no sentido que mora na aldeia mesmo, que, que vive, né, da pesca, da caça, mas não são considerados mais isolados, né? Porque, já, por exemplo, na minha região já tem energia, já tem luz. Aí você chega lá, você encontra um cocama até com iPhone, né? Então isso já é normal hoje em dia. Outra coisa também que eu queria ressaltar aqui é que a gente tem a pintura, né? Mas hoje em dia a gente só se pinta quando vai fazer uma festa, né? Quando vai participar, por exemplo, de uma dança da farinha, quando vai participar da dança da festa da caiçuma, quando vai participar festa da pesca, festa da caça, então aí a gente se pinta e, e o instrumento que nós, por exemplo, aquelas músicas que vocês usaram, isso aí é bem tradicional cocama, né? A gente usa muito a flauta, o tamborim, né? Que é normalmente feito de pele de onça, e os nossos cocá também ele é feito com pele de onça, né? Aquele, e pena de arara vermelha. A gente usa muito a flauta, o tamborim e o chocalho, que a gente chama lá de maracá. Marcos. Eu acho que você falou que o povo cocama, a religiosidade deles, né? Tirando depois da parte missionária, mas antes disso eles são muito espiritualistas, né? Acreditam até nesse tipo de bebida que você
falou aí. Lá o Chavante a gente tinha conversado uma vez e parece que os Chavantes eles têm uma certa adoração mais pelo sol, né? Os Cocamas, eles têm algum elemento da natureza ao qual eles são mais afeiçoados? É, tem uma árvore chamada sanango, né? Já os Kokama, eles são muito espiritualizados pelas árvores, né? Pelas, tipo aquelas árvores medicinais. Mas o que mais ele venera é a ayahuasca, né? É aquele cipó. Então, o Kokama sempre ele é voltado para tudo que é medicinal. Ele fala que cada árvore, né? Já seja a ayahuasca, já seja o sanango, por exemplo, eles falam que tem um dono. E normalmente quem venera isso, né, são os pajé, os caciques, né, os pajés, eles fazem isso, e o Cocamba, ele respeita muito o pajé, né, no caso, nesse sentido cultural, digamos, a tradição mesmo. Por exemplo, o pajé passa ali, o Cocamba, ele não olha para ele, né, e se ele vê, ele tem que olhar ele com um sorriso, né, porque senão, aí ele fala que se ele não sorrir para o pajé, o pajé, o curandeiro, né, vai fazer um mal para ele. Então, eles têm muito isso. E a estrutura, no caso do pajé, como é que passa isso de um para o outro? Porque o pajé morre, né? Então, como é que se é escolhido o pajé seguinte para levar essa autoridade ainda para a tribo, porque chega a ser uma autoridade religiosa na tribo, o pajé. Então, normalmente ele já vai passando por filho, se ele tiver, né? Ele ensina o filho dele desde criança. Quando ele não tem filho, ele vai ensinando os seus netos, né? Porque normalmente sempre é aquela geração, né? Que tem que ser, que tem que prevalecer. Porque a feitiçaria, como eu falei, no meio dos Kokama, ela é muito forte, né? Existe muito essa questão da feitiçaria. Obrigado. Mais alguém tem alguma pergunta? Acho que o pessoal está satisfeito. Então, eu vou parar aqui de Johnson vai perguntar. Pode ficar à vontade, Johnson. Ele foi tirar a mãozinha, né? Ah, tá. Eu vou parar de gravar agora. Só finalizar aqui. Muito obrigado, gente, por ter participado. Foi muito bom estar com o Manuel, aprendendo um pouquinho sobre o Escucama. Foi bom saber sobre a sua cultura e agregou bastante para mim, né? E acredito que para o restante do pessoal também que está na palestra. Essa parar de gravar.